Boa tarde. O tema do nosso seminário é fosforilização oxidativa. O nosso grupo é composto pela Ana Clara Silva, Carla Barros, Maria Josefa, Marlene Bispo, Nilberto Farias e por mim, Milena. Fosforilização oxidativa. O que é? A fosforilização oxidativa é a combinação, é o ponto mais intenso do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbicos. O que são organismos aeróbicos? São organismos que necessitam de oxigênio, sendo essencial para o fornecimento de energia às células. É também a maneira pela qual o organismo fotossintético captura energia do sol, que é a fotofosforilização, que a gente vai ver agora. O ciclo da fotofosforilização é da seguinte forma: a luz solar vai incendiar para a clorofila, que vai liberar prótons. Esse processo vai ocorrer sucessivamente, que vai ser o ciclo da fosforilização. E que tem essa equação. Essa equação representa que ambos o ATP e o NADPH são usados na fixação de carbono através desse processo. A fosforilização oxidativa, ela é a maior produção de energia, é a etapa da respiração celular que mais gera ATP. Isso ocorre graças ao aproveitamento máximo da energia dos elétrons transportadores pelo NADH e pelo FADH. Já a cadeia transportadora de elétrons é formada por uma sequência de complexos proteicos que vai do 1 ao 4, que a gente vai ver mais na frente. A terceira fase da respiração celular é a terceira e última fase da respiração celular aeróbica. Ela ocorre exclusivamente na membrana mitocondrial interna e depende da presença de oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. Os complexos, eles, como eu falei, eles são de 1 ao 4, eles são os principais. O complexo 1, ele recebe elétrons
É, reações de transferência de elétrons em mitocôndrias. Durante elétrons são canalizados para receptores universais de elétrons. Durante o metabolismo, os substratos liberam elétrons e quem recebe são os aceptores universais NAD e FAD. Eles se transformam em NADH e FADH. 2. Carregando esses elétrons para a cadeia respiratória mitocondrial, onde a energia deles será utilizada, né? Os elétrons passam por uma série de carregadores ligados à membrana. Na mitocôndria, os elétrons passam por uma cadeia de transportadores na membrana interna. Esses carregadores, como centro, F e E, S, ubiquinona e citocromos, liberam energia a cada transferência, usada para bombear prótons e gerar um gradiente. Os carregadores de elétrons atuam em complexos multienzimáticos. A cadeia é formada por 4 complexos multienzimáticos. Cada um recebe e transfere elétrons, e os complexos 1, 3 e 4 também bombeiam prótons. É isso o que organiza o transporte e aproveita melhor a energia disponível. Os complexos mitocondriais podem se associar em respirassomos. Os complexos podem se associar em estruturas chamadas respirassomos, né, que deixam o transporte de elétrons mais rápido e eficiente, além de reduzir o risco de formação de radicais livres dentro da mitocôndria. A energia da transferência de elétrons é conservada em um gradiente de prótons. A energia liberada pelos elétrons é usada para bombear prótons para o espaço intermembrana, né? Esse acúmulo de prótons gera a força protomotriz que será usada pela ATP síntese para produzir ATP. Espécies reativas de oxigênio são geradas durante a fosforilação oxidativa. Durante a cadeia respiratória, alguns elétrons podem escapar e formar espécies reativas de oxigênio, como o superóxido. Para evitar danos, a mitocôndria, né, conta com enzimas antioxidantes que neutralizam essas moléculas, né, como nós sabemos. As mitocôndrias vegetais têm mecanismos alternativos para oxidar o nádio. Diferente dos animais, as mitocôndrias vegetais têm vias alternativas para oxidar o nádio, permitindo que a respiração continue mesmo sob estresse ou baixa oferta de oxigênio, utilizando enzimas específicas resistentes a bloqueios. Agora eu irei dar continuidade falando sobre a síntese de ATP. Dando uma recapitulada geral, o que de fato é o ATP? O ATP é uma molécula que funciona como a principal fonte de energia para o nosso corpo. E ele é formado por 3 partes, como vocês podem ver na imagem ao lado. Uma base nitrogenada, que é a adenina, um açúcar, que é a ribose, e um grupo de 3-fosfato. Ele também é conhecido como adenina trifosfato. Dito isso, onde acontece a síntese de ATP por fosforilação oxidativa? Como o Nilberto já falou anteriormente, acontece dentro da mitocôndria, na membrana mitocondrial interna. E ela acontece ali na etapa final do processo de respiração celular, onde esse processo, o objetivo dele é gerar ATP. E ele gera 90% do ATP que a gente tem no nosso corpo. Dito isso, eu trouxe essa imagem para explicar como se gera a molécula de ATP passo a passo para que não fique nenhuma dúvida. Através da cadeia transportadora de elétrons, a gente tem 4 complexos. Vamos entender como funciona.
Na matriz mitocondrial, como vocês podem observar, a gente tem moléculas como FADH e FADH2, que essas moléculas vêm lá do ciclo de Krebs e da glicose. Aqui elas vão funcionar como doadoras de elétrons, ou seja, o FADH vai doar seus elétrons para o complexo 1. Quando o FADH doa elétrons para o complexo 1, acontece uma liberação de energia e com isso ocorre um bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Esse bombeamento de prótons está representado por esse H+, que vocês estão vendo aí. O complexo 2, ele recebe elétrons do FADH2, que diferente do complexo 1, não acontece bombeamento de elétrons, porque como é observado na imagem, o complexo 2 ele não tem acesso ao espaço intermembrana. Com isso, esses elétrons eles vão passando de complexo para complexo, como se eles estivessem em uma esteira rolante. Durante esse processo, eles passam por proteínas transportadoras, como a ubiquinona, que está representada por esse Q, e o citocromo C, que está representado por CIT-C. Quando chega no complexo 4, esses elétrons vão para a sua última doação. Eles vão ser aceptados pelo oxigênio. Quando o oxigênio recebe os elétrons, ele é reduzido à água, ou seja, ele se junta com 2H+, meio oxigênio e se transforma em H2O. Para que aconteça a produção de ATP, é necessária a presença de oxigênio. No caso assim, para acontecer a produção de ATP por meio da respiração celular, é necessária a presença de oxigênio. Até aí tudo bem. Agora, vocês lembram daqueles prótons que estavam sendo bombeados do complexo 1, 3 e 4? Lá no espaço intermembrana, eles geram uma diferença de concentração. Então, eles tendem a voltar para a matriz mitocondrial. E eles voltam para essa matriz por meio de uma enzima bem importante, a ATP sintase. Quando eles voltam por ela, eles voltam por ela e dá um efeito como se fosse uma turbina. Dá uma girada que transforma o ADP, faz com que o ADP recebe um grupo fosfato e se transforme em ATP. E assim é gerado essa molécula que é tão importante para o nosso organismo. Boa tarde, eu sou a Kali e vou falar da regulação da fosforização oxidativa. Essa regulação oxidativa é um processo essencial para a produção de ATP nas mitocôndrias. Essa produção de ATP ela pode ser aeróbias, que é produzida com 30 a 32 ATP por glicose e ela forma oxidação completas. As anaeróbias elas são de 2 ADP por glicose e são conhecidas como fermentação láctica. Outros fatores são a concentração de outros substratos, que como é o palmitato, que ele produz uma oxidação completa de 108 ATP. Bom, e como já foi falado em alguns slides anteriores, a fosforilação oxidativa, ela aumenta a eficiência do catabolismo e também permite sustentar organismo com maior demanda energética. Com isso, surge a necessidade dessa regulação, que essa necessidade ela vem para que a produção de ATP seja ajustada conforme a demanda da célula, para assim conseguir controlar o controle ou a escassez da energia na célula. Bom, e com isso eu trouxe outros exemplos de como é feita essa regulação na fosforilação. Então, como a fosforilação é regulada de forma muito eficiente pelas necessidades energéticas da célula, ela começa com uma regulação principal, onde mostra que a taxa de energia mitocondrial ela é disponibilizada pela quantidade de ATP. E o que acontece? Quanto mais ATP disponível, maior vai ser essa taxa de respiração e mais ATP é gerado.
Com isso, também é feito o controle dessa respiração, que é disponível pela quantidade de ATP que está sendo gerada. Quando a taxa de consumo de O2 com ATP, ela gera uma respiração alta. E quando a taxa é sem o ADP, ela gera uma respiração baixa. Devido a isso, também é feito um equilíbrio energético que consegue identificar os locais que a energia está sendo elevada. E o que acontece nessa demanda energética? Acontece que quando o nível de ATP ele se normaliza, a taxa de respiração ela diminui novamente. E assim, a produção de ATP ela consegue acompanhar exatamente o consumo e isso mantém o estado energético estável, mesmo com grandes variações de demanda. E durante essa demanda acontece a síntese de proteína, que o consumo de ATP aumenta, e o de ADP também, que isso ativa a fosforilação oxidativa e mais ATP é regenerado. Também eu trouxe um outro exemplo de como acontece a regulação da produção de energia durante a hipóxia. A hipóxia é uma condição que há pouco oxigênio disponível para as células ou tecido do corpo. Na hipóxia, o transporte de ATP ele diminuiu, que isso leva à queda da força de próton motriz. A ATP sintase, nesse caso, ela funciona ao contrário, hidrolisando o ATP para tentar bombear os prótons. Durante esse processo da hipóxia, o acúmulo de ácido lático ele diminui o pH e acontece a ativação do IF1, que após o retorno do oxigênio aumenta o pH e acaba desestabilizando esse IF1 e gera o AP sintase, voltando a funcionar normalmente. Esse IF1 ele é uma proteína desorganizada que acaba impedindo que aconteça a hidrólise. Ela é uma proteína, no caso, inibidora, porque ela impede a hidrólise de fazer ATP. E como essas células respondem à hipóxia para reduzir danos mitocondriais causados pela espécie reativa de oxigênio, que é o ERO. Como a hipóxia é a condição que tem menos oxigênio na célula, acaba acontecendo o acúmulo de elétrons na mitocôndria. Com isso, favorece a formação desse ERO. E a formação desse ERA acaba causando os danos à mitocôndria, como doenças e envelhecimento. Vai ser mais falado à frente e detalhadamente por outros colegas explicando mais sobre isso. Na imagem mais à frente vai mostrar por que acontece e como que acontece detalhadamente essas regulação da fosforilação, que no caso aqui, primeiro ela faz a inibição da PDH, que é o piruvato desidrogenase, e também para ficar mais estável, ela troca a subunidade do complexo, que faz a substituição. Por que ela faz essa substituição? Porque o COX-4,2 ele suporta mais ter pouca unidade de oxigênio e assim acaba sendo equilibrado. E quanto menos esse erro tiver, tem mais proteção para a célula. Aqui mostra a imagem mais detalhadamente de como ocorre essa regulação da produção da energia durante a hipóxia. E é basicamente aquilo que foi explicado, que ocorre a substituição, como ela acontece primeiro, o que o INFE faz, quais são os fluxos que acontecem e por que acontece isso durante a hipóxia. Aqui tem um breve resuminho de como é o controle pela necessidade de energia, que a respiração mitocondrial é regulada pela disponibilidade de ATP. Sem ATP, a taxa de consumo de O2 é baixa, e quanto a mais ATP, a respiração acelera para gerar mais ATP. Exemplo, a taxa de consumo de O2 pode mudar
pode aumentar 10 vezes mais. Também tem falando do equilíbrio energético, né? Tem a hipóxia de risco de perda de ATP e tem o papel da proteína IF1. Bom, e como essas vias produtoras de ATP, elas são reguladas? A sua regulação acontece pelas vias catabólicas, que são as produtoras de ATP, que é a glicose, o ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. Bom, como ela acontece? Quando há uma alta demanda de ATP, a fosforilação oxidativa ela consome mais O2 e o ciclo de ácido cítrico também ele fica com o piruvato mais oxidado. E a glicose ela eleva também e acaba se produzindo mais glicose, né? E então, quando há essa alta demanda de ATP, o ADP ele aumenta e aí é mais produzido ATP rapidamente. E quando há muita ATP disponível, o ADP ele diminui e assim também diminui a cadeia transportadora de elétron, diminui a fosforização oxidativa, o ciclo do ácido cítrico e diminui também a glicose. E nesse caso, a ATP ela atua como um inibidor alostérico, que são as que é a fosfofrutoquinase, que é a enzima reguladora de glicose. Também ela é um inibidor do piruvato desitrogenado. E além do mais, né, o citrato, o que, que ele faz nessas vias produtoras? O que, que ele regula? Quando o ciclo está lento, ou ele acaba se acumulando, e ele acaba inibindo transporte, ele inibe não, ele se transporta para o citosol e inibe a PFK1. E quando o ATP ele se junta com esses citratos, eles dois faz a inibição potente da glicose. Bom, e por fim, as concentrações de ATP e ADP, elas controlam o metabolismo energético, que saem do consumo de glicose para a respiração mitocondrial. Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade aqui ao assunto, né? Mitocôndrias na termogênese e na síntese de esteroide e na apoptose. Mitocôndrias na termogênese, né? Quer dizer que produção de calor, né? Na síntese de esteroide, quer dizer produção de hormônio esteroide. E na apoptose, quer dizer morte celular programada. No tecido adiposo, as mitocôndrias geram calor para proteger órgãos vitais, né, de baixa temperatura do ambiente. Nas glândulas suprarrenais e nas gonadas, as mitocôndrias são local de síntese de hormônio esteroide, sendo na maioria dos tecidos participantes. Por exemplo, na chave da apoptose, né, que é a morte celular programada. No desacoplamento em mitocôndrias, o tecido adiposo marrom produz calor, ou seja, no tecido adiposo marrom de recém-nascidos, a transferência de elétron está desacoplada na síntese de ADP, que é a energia, né, de oxidação de combustível é dissipada como calor. Geração de calor por mitocôndrias desacopladas. Aqui está uma pequena imagem, né, mostrando como essa geração de calor, né, pelas mitocôndrias, que a imagem mostra, né, como as mitocôndrias produzem energia, né, ATP, e como a termogenina pode desacoplar esse processo, liberando calor em vez de ATP. As mitocôndrias, elas são de importância central para o início da apoptose. Por quê? Porque a apoptose ela também é chamada de morte celular programada. É um processo na qual as células individuais morrem para o bem do organismo. Aqui está, né, o papel do citocromo C na apoptose, que tem uma pequena imagem mostrando as mitocôndrias. O ciclomo C ela é uma proteína
mitocondrial pequeno e solúvel, localizado no espaço intermembrana, que carrega elétrons durante a respiração. E aí eu coloquei uma pequena imagem mostrando, né, todo o processo, que acho que não dá para ver muito bem, né? Mas tem o ciclomo C, tem o DNA, aí depois tem uma pequena mutação, aí tem o ciclomo C, aí depois vem a morte celular, como vocês estão vendo na figura. Bom, meu nome é Ana Clara e vou falar um pouco sobre genes mitocondriais, suas origens e efeito das mutações. O que devemos saber sobre as mitocôndrias? O que são genes? São o que possuem órgãos. Assim como a célula que possui os seus órgãos, um desses órgãos da célula são as mitocôndrias. Elas são conhecidas como membrana dupla e o seu DNA próprio. A principal função dessa organela celular é a produção de energia para a célula, consequentemente, para o nosso corpo, pelo processo da respiração celular. Uma curiosidade dessa organela é que seus DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela mãe. As mitocôndrias, elas geram ATP. A mitocôndria é a parte fundamental da energia celular. Ela desempenha um papel vital para o bom funcionamento do corpo humano. Origem dos genes mitocondriais. Uma célula primitiva, ela engloba uma bactéria aeróbica que usava oxigênio para gerar energia. Em vez de ser dirigida, essa bactéria passou a viver em simbiose dentro da célula. Com o tempo, a parte do DNA bacteriano foi transferido para o núcleo da célula hospedeira, mas alguns ficaram na mitocondrial, formando o DNA mitocondrial. Bom, as características existe uma parte do material genético que só herdamos da própria mãe durante a fecundação. O espermatozoide, quando ele penetra dentro do ovócito secundário, ele só vai ser liberado o material genético que ele passou, ou seja, o cromossomo X e o cromossomo Y. As mitocôndrias do espermatozoide vão ficar do lado de fora, pois não vão ser passadas para o zigoto. Consequentemente, os ovócitos secundários não temos as mitocôndrias que vieram da mãe. Essas mitocôndrias que vão ser passadas depois para os filhos, ou seja, essas mitocôndrias vão ser passadas para o filho ou para a filha. Por isso que o DNA mitocondrial é de origem exclusivamente da mãe. As características, a dupla membrana, tem uma imagem aí, que eu não sei se dá para vocês enxergar, mas a dupla membrana, ela é externa, lisa na membrana interna dos cristais. A produção de energia, a principal função respiratória celular, e ocorre em cristais. Vamos falar sobre os efeitos. A produção de ATP, prejuízo energético celular, leva a doenças mitocondriais, afetam tecidos com alta demanda energética, cérebro, coração, os músculos, podem surgir. Não tem idade ideal, pode surgir dependendo da idade. Pode vir também, as mutações podem danificar as proteínas, os lipídios e o DNA tendo um envelhecimento precoce. Ela causa falta de energia celular, dificultando especialmente os órgãos que mais consomem energia, como o cérebro, o coração, os músculos. As mutações no genoma mitocondrial se acumulam ao longo da vida no organismo. As mutações nos genes que codificam com o componente da causa respiratória, do ATP, ela captura o diero e mesmo dos genes de tRNA. Causa uma variedade de doenças humanas que com frequência afetam mais provavelmente os músculos, o coração e as células pâncreas e o encéfalo. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês as causas dela, os problemas que ela causa, as doenças.
E aqui tá, perda súbita da visão central, epilepsia miclônica e fraqueza muscular, encefalopatia mitocondrial, AVC, diabetes pode ter relação com mutações no DNA. E aqui tem uma imagem ilustrativa para vocês mostrando, né? Aqui estão nossas referências.